Fala, meu 10! Thiaguinho Futebol e Resenha na área. Que rodada do Brasileirão foi essa, hein? Teve jogo debaixo de dilúvio, teve líder mostrando sua força, teve expulsão definindo o resultado, teve time saindo de campo vaiado, principalmente seu treinador, e teve simplesmente Neymar Júnior definindo mais um jogo. Hoje vamos acompanhar jogo por jogo com calma e daquele jeitinho que você só acompanha aqui. Para você que ainda não segue o canal, aperta o botãozinho aqui de seguir o Thiaguinho Futebol e Resenha e vem comigo para essa análise. E vamos começar falando sobre o jogo Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. O jogo começou com o Atlético Paranaense mais em cima, com mais intensidade. Ele apertava a saída de bola, pressionava o time do Bragantino, mas com o passar do tempo o Bragantino foi se posicionando melhor, se estabilizando no jogo e passou a ocupar mais o campo ofensivo. Aos 29 minutos, Juninho Capixaba bateu uma falta com maestria e abriu o placar para o time de Bragança Paulista. No segundo tempo, tudo virou. Logo aos 5 minutos, o jogador Fabinho do Bragantino recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A partir da expulsão, o Atlético subiu as linhas, aumentou a posse e começou a cruzar mais bola na área. Mesmo debaixo de chuva, com o dilúvio que deu, aos 33 minutos, Julimar foi premiado e empatou o jogo para o Atlético Paranaense. Aos 42, Alex Vinícius, também do Bragantino, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time com 2 jogadores a menos. O Atlético até tentou colocar uma pressão, mas não conseguiu, faltou criatividade na última bola. Fim de jogo em Bragança Paulista, Atlético 1, Red Bull Bragantino 1. E isso mostra a força mental do Atlético Paranaense, mas também mostra que precisa ser mais eficiente com a superioridade numérica. Agora o jogo 2, vamos para Remo e Internacional. Cara, isso daí foi um jogo bem aberto, foi um jogo lá e cá o tempo inteiro. E começou bem forte. Aos 15 minutos de jogo já estava 1-1. O Inter abriu o placar com Alan Patrick. Ele fez um drible de dentro da área e tocou com categoria, abrindo o placar. E logo em seguida, Leonel Pico, bom jogador argentino, aproveitou o rebote do goleiro do Internacional e empatou o jogo. A partir daí o Inter teve mais posse de bola, mas faltou um pouco de agressividade. Já o Remo ele era mais vertical, apostava muito no atacante Aleph Manga. Esse daí tem causado bastante problema para as defesas adversárias, tem feito um belo início de Brasileirão. No segundo tempo o jogo ficou mais franco ainda, mas foi só nos acréscimos que o Inter quase fez o seu segundo gol, o gol da vitória. Kaique chutou, o goleiro do Remo defendeu, Marcelo Rangel, e no rebote o Bernabé enfiou uma bicuda e acertou a trave. Fim de jogo, 1-1, um ótimo jogo, mas que deixa ambas as equipes ainda sem vitória no Brasileirão. Agora o jogo que foi no mesmo horário, terceiro jogo no mesmo horário, às 7 da... Não, esse daí foi às 7h30, foi Curitiba e São Paulo. O São Paulo entrou com um time bem alternativo, mas um time organizado. O primeiro tempo foi curioso, o São Paulo teve mais posse de bola, mas as maiores chances de gol foram do Coxa. Primeiro com o Felipe Jonathan, ele deu um chutão na entrada da área, e o zagueiro do São Paulo tirou praticamente em cima da linha. Isso daí após um lance que a torcida do Coxa até hoje reclama, acho que foi pênalti. Eu, na minha visão, acho que não. Acho que o jogador do São Paulo estava com o braço para trás e não foi pênalti, mas é interpretativo. E no finzinho do primeiro tempo ainda o Lucas Ronier fez uma jogada individual, driblou o Rafael Tolói e acertou a trave do goleiro Rafael. Já o segundo tempo veio um lance polêmico logo no início. O goleiro Pedro Morisco do Coxa saiu do gol, acabou acertando a bola e o rosto do atacante Tapia ao mesmo tempo. Para mim, um lance interpretativo, não precisava o VAR ter sido chamado. Mas o VAR chamou o juiz deu pênalti, que Cauli bateu muito bem, o goleiro do Coxa reserva, né? Até porque o Pedro Morisco foi substituído, ainda tocou na bola, mas a bola entrou. Depois disso o São Paulo fez aquele jogo experiente, jogo calmo, tranquilo. O Coxa até tentou colocar uma pressão dos 30 aos 40 minutos, mas não conseguiu. E o São Paulo ganhou o jogo, segue 8 jogos sem perder e está mostrando toda a sua eficiência defensiva e organização. Méritos para o treinador Hernan Crespo. Aí no mesmo dia, às 8h30, teve Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro começou muito bem, começou botando bastante pressão, pressionando alto. E logo aos 8 minutos o Matheus Pereira abriu o placar para o Cruzeiro. Caio Jorge ainda fez o segundo gol do Cruzeiro no primeiro tempo, mas o VAR chamou, deu impedimento e anulou o gol. No segundo tempo o Corinthians mudou, subiu a marcação, pressionou a saída de bola do Cruzeiro, mas mesmo assim o Cruzeiro ainda era melhor no jogo, até a expulsão do lateral direito William, que tomou o segundo cartão amarelo,
Aí o Corinthians logo em seguida, em um escanteio, empatou o jogo com o João Pedro Tchoca. Esse aí é bom de bola, ele quase foi vendido agora no início desse ano, chegou a se apresentar no time novo, mas acabou voltando para o Corinthians. Fim de jogo, empate que mantém o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Cruzeiro que saiu de campo vaiado, principalmente a torcida pedindo a cabeça do treinador Tite. E o Corinthians que mesmo com o time misto fez um bom jogo e segue na terceira colocação do campeonato. Vem fazendo um brasileiro surpreendente no meu ponto de vista. E teve o jogo mais esperado da rodada, que para mim foi Palmeiras e Fluminense, que era esperado e foi um jogaço. O Palmeiras começou com bastante intensidade, logo aos 6 minutos o Vitor Roque sofreu um pênalti, pelo menos foi o que o juiz marcou, o VAR não chamou, na minha opinião. Cara, pra mim me parece que o Vitor Roque se jogou, mas enfim, o juiz deu pênalti, o próprio Vitor Roque bateu e fez 1 a 0 pro Palmeiras. Aos 13 minutos, Alan fez uma jogada individual linda, deu aquele chute cruzado que ele tem costume, fez o 2 a 0 pro Palmeiras. O Fluminense não vinha fazendo um jogo ruim não, continuou bem organizado, continuou atacando, trocando passes curtos, com destaque pro Lúcio Acosta. Esse baixinho aí é muito bom de bola, e ele mesmo fez o gol do Fluminense ainda no primeiro tempo. Só que por azar do Flu ele sentiu uma fisgada na coxa, eu acho, e acabou sendo substituído no intervalo. Entrou o Savarino, que é um bom jogador também, mas o Lúcio Acosta vem sendo o grande destaque do Flusão nesse primeiro turno. Savarino que entrou, logo aos 2 minutos acabou chutando uma bola no travessão, e o Fluminense continuou pressionando, principalmente com o Otávio que deu um chutaço, Carlos Miguel fez uma bela defesa, e o Palmeiras ainda também teve uma chance com o Vitor Roque. Ele deu um chute no travessão também e quase acabou fazendo o terceiro gol do Palmeiras. Mas o grande destaque do jogo foi a entrada do John Arias, né? Ele entrou super aplaudido pela torcida do Palmeiras e super vaiado toda vez que ele tocava na bola pela torcida do Fluminense. Arias que entrou muito bem no jogo, cara. Ele tomou conta das bolas paradas e nesse lance que eu te falei do Vitor Roque, que ele chutou no travessão, foi o lançamento do Arias mesmo. Eu acredito que ele vai começar a entrar mais em campo, vai virar titular e vai ser uma peça de grande referência no Palmeiras. Eu acho que foi um baita de um reforço. Fim de jogo, 2 a 1 pro Palmeiras. Palmeiras que mostrou maturidade de líder, soube sofrer. Enfim, é o líder do Brasileirão e grande candidato ao título. Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio e Atlético Mineiro foi um jogo atípico, porque logo aos 13 minutos de jogo, Natanael, lateral direito, foi expulso após o VAR chamar ele. O Grêmio não soube aproveitar ainda a vantagem de ter um jogador a mais no primeiro tempo, mas no segundo tempo começou melhor e Noriega abriu o placar pro Grêmio. O Atlético Mineiro ainda chegou a empatar o jogo após um bicão que o goleiro Everson deu para frente. A zaga do Grêmio bateu cabeça e o Vitor Hugo, que também vem sendo o destaque do Atlético Mineiro, fez o 1 a 1. Tocou por cima do goleiro o Everton e fez 1 a 1. O Grêmio partiu para cima, aproveitou por ter um jogador a mais e Marlon, lateral direito que havia dado assistência para o primeiro gol, meteu um balaço de fora da área e marcou um belo gol para o Grêmio, que foi o gol da vitória, no 2 a 1. E o Atlético Mineiro segue sem vencer nesse Brasileirão. Será que a troca de treinador vai fazer efeito? Eu acredito que sim, acho esse treinador ex-Estudiantes muito bom e talvez dê jeito no Galo. E o jogo que encerrou a rodada, jogo da quinta-feira, jogo único, foi Santos e Vasco. O Vasco começou melhor, criou as 2 melhores chances no início do jogo. Teve uma, inclusive, que o Nuno Moreira saiu cara a cara com o goleiro Brazão, mas deu uma bicuda e a bola bateu no peito do goleiro. E com o time que Neymar tá jogando, com o Neymar em campo e inspirado, não pode perder esse tipo de gol, né? Logo em seguida, aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, 29 se eu não me engano, Neymar deu um toquinho com classe, fez 1 a 0 pro Santos. Santos que logo em seguida acabou tomando um empate com o Cauã Barros, esse bom volante tem feito um bom início de ano com o Vasco. E no segundo tempo, o jogo ficou meio travado, foi um jogo meio esquisito no segundo tempo, até que o William Arão fez um lançamento da defesa pro ataque, aí foi a defesa do Vasco que bateu cabeça e a bola sobrou pro Neymar. Ele saiu cara a cara com o Léo Jardim, deu um totozinho por cobertura e marcou um golaço pro Santos ganhar o jogo. E agora eu lanço a pergunta: Neymar já merece voltar para a seleção brasileira? Porque quando ele decide assim, você sabe, o debate sempre volta. Se você gosta de análise detalhada da rodada do Brasileirão,
já dá seu like e principalmente se inscreve aqui no canal. É muito importante para mim e para crescer esse canal. Aqui tem análise pré-rodada, pós-rodada e opinião sem filtro. Agora comenta aqui, qual foi o melhor jogo da rodada e qual time mais te preocupa? Thiaguinho Futebol Resenha volta para quinta rodada do Brasileirão. Tamo junto.